Pessoal, boa noite, Paz Senhor. Uma noite de bênçãos aí nessa sexta-feira, hoje dia 10 de outubro de 2025, que essa palavra sirva de resposta ao seu coração. Peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Clicando no botão assinar, você vai ter acesso ao conteúdo de membros aqui do canal e aqui em cima vai aparecer as informações para semear nesse ministério. Vamos para a nossa conversa? A palavra fala sobre Ezequias, um rei que soube se posicionar no tempo da crise, um rei que soube esperar de Deus calado um livramento, uma solução diante de um cenário impossível. O rei Senaqueribe cerca o reino de Judá, Jerusalém, ele envia ali o seu mensageiro, Rabsaque, ele afronta, ele desafia, ele oprime, ele amedronta o coração do povo. Mas Ezequias ele se mantém firme. Ele era o rei de Judá e ele confiou no Senhor. Ele não aceitou as propostas de Senaqueribe de abrir a fortaleza, de se render e de ser levado a uma terra que seria teoricamente melhor. Não existia terra melhor. O inimigo sempre no seu padrão de roubar, matar e destruir. Ele não aceitou as propostas, ele não negociou com o adversário, ele não negociou com o inimigo. Irmãos, às vezes o inimigo ele rodeia a nossa vida e ele faz um cerco, né? Ele cerca de maneira a tentar nos limitar, de maneira a tentar nos enfraquecer. O cerco nada mais é do que isso, um enfraquecimento. Você não consegue entrar numa cidade, eles não conseguindo entrar na cidade, que era o objetivo, eles cercam a cidade para poder nada entrar e nada sair. Então, você cortava o fornecimento de comida, você cortava uma série de coisas essenciais para a cidade. Até que a cidade começava a definhar, as pessoas começavam a morrer de fome e se rendiam, né? Mas o rei Ezequias ele se manteve firme. Ele não se abalou diante daquele cenário. E hoje o inimigo, essa talvez seja uma das principais estratégias do mal. Nos cercar, nos rodear, nos impedir de acessar a presença de Deus. Isso eu estou falando em vários aspectos, tá? Às vezes o inimigo ele começa impedindo a pessoa de estar presente no culto, de ir à igreja, de ler a Bíblia em casa, de orar em casa, de buscar o Senhor. Quando você vai ver, você já está no cerco. Você já está fraco espiritualmente, você já não tem mais ânimo. E aí vem aquela fraqueza e falta de fé, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra, vem de ouvir a palavra de Deus, de ouvir do Senhor falando, né? E essa fraqueza espiritual, esse desânimo, essa frieza, essa inquietação, e isso tudo por conta de um cerco espiritual que é construído ao longo de dias, meses, anos, né? Sem que venhamos a perceber. Ezequias não negociou com isso. Ezequias não se dobrou àquilo que eram as condições do rei Senaqueribe. Ele não aceitou. Teve um momento que Senaqueribe até ofereceu a ele armas, cavalos, para que eles entrassem ali numa batalha no campo aberto. Quantas vezes o inimigo nos oferece até mesmo os meios para que venhamos a sair da posição, para que venhamos a entrar na carne, para que venhamos a agir na força do nosso braço, e agindo na força do nosso braço, a derrota é certa. A derrota é uma questão de tempo. A única chance que Ezequias tinha era continuar na fortaleza, esperando do Senhor o livramento, clamando ao Senhor e apresentando ao Senhor todas as cartas, todas as ofensas, todos os ataques do rei Senaqueribe. A única chance que você tem de vencer as circunstâncias que se levantam contra a sua vida é continuar na fortaleza de Sião, é continuar posicionado na presença do Senhor, é continuar esperando de Deus respostas, em silêncio, aquietando a sua mente, aquietando o seu coração, porque Deus, na hora certa, assim como ele interviu no caso de Ezequias, ele vai intervir na sua vida. Chega um momento que Ezequias ele sobe ao templo, à casa do Senhor, e fala: Senhor, aqui estão as cartas. Aqui estão as acusações, as afrontas, as ameaças de Senaqueribe. E aí o Senhor vem através do profeta Isaías e traz uma resposta dizendo: ele não entrará nessa cidade. Pelo caminho que ele veio, ele voltará. Ele não lançará as suas armas de cercos, ele não derrubará o muro, ele não entrará, não tocará nessa cidade, porque eu a tenho guardado. Essa é a mesma resposta do Senhor para você nessa noite. O inimigo não vai tomar conta, o inimigo não vai destruir, o inimigo não vai prevalecer, o inimigo não vai te derrotar, porque é o Senhor quem tem lutado as tuas pelejas, é Ele quem tem te fortalecido, é Ele quem tem te sustentado, é Ele quem tem te guardado.
Os livramentos vêm, a operação de Deus vem, Deus não nos dá nem conta, nem satisfação daquilo que Ele faz. Mas quantas vezes é a boa mão de Deus sobre a sua vida? Quantas vezes foi a mão de Deus, quando você pensou que não tinha mais forças, que você ia tropeçar e ficar prostrado, o Senhor te levantou. Não será diferente agora. Eu não sei qual é o Senaqueribe que está invadindo aí o seu reino, a sua vida, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde, o seu relacionamento, o seu casamento. Eu não sei, mas ele não vencerá. Não vencerá. A estratégia do mal, de Satanás, sempre foi a mesma. É vencer pelo cansaço, é vencer pelo desânimo, é vencer pela fraqueza, pela incredulidade. Foi assim no caso de Ezequias e é assim no nosso caso hoje em dia. O inimigo ele não vai se apresentando de maneira, sabe, aquela maneira que aparece o inimigo, o diabo vermelho com chifre. Não é nada disso. Ele vai de maneira sutil, usando quem ele puder usar, quem estiver disponível. Ele oprime, ele aflige, ele usa uma pessoa para perseguir, ele usa outra para liberar palavras de maldição, palavras de desânimo, para tirar a promessa do teu coração, para te enfraquecer, para dizer algo sobre você que Deus não vê da mesma maneira, que você não é para Deus, sabe? Para te colocar para baixo, para te colocar numa posição de derrota, porque é esse o intuito do adversário. Rabsaque foi enviado. Rabsaque era o mensageiro de Senaqueribe, do rei da Síria. Ele foi enviado e ele não jogou uma flecha, ele não jogou uma lança, ele não chamou ninguém para peleja. Ele falou. E as palavras que saíram da boca dele esmoreceu o coração do povo. Amedrontou os emissários, os mensageiros, os diplomatas de Ezequias, Sebna e Eliaquim. O inimigo hoje age da mesma maneira. É aquilo que ele fala. São as pessoas que ele usa, são as informações que chegam, são as coisas que nós ficamos sabendo, são as circunstâncias, a nossa análise. Quando a gente para humanamente para olhar o cenário, a gente fala, misericórdia, Senhor. Mas assim como Deus foi livramento e salvação para Ezequias, para Isaías, para o povo de Judá que estava ali em Jerusalém, na fortaleza, Deus é livramento e salvação para você e para sua família. Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado. O inimigo não vai prevalecer. Deixa ele falar, deixa ele usar pessoas, deixa o inimigo criar planos, porque nenhuma ferramenta má prosperará contra você, porque o Senhor está desfazendo todos os laços, toda a ação do mal, toda a opressão, toda a trama contra você vai cair por terra. É o Senhor quem tem cuidado de você. Sempre foi. Você sabe disso. Quantas situações como essa você já viveu? Quantas batalhas impossíveis você já viveu? Em todas elas, a boa mão do Senhor foi livramento, salvação e refúgio. A boa mão de Deus continua estendida sobre a sua vida.